Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. Nessa noite, irmãos, o Senhor tem dado para nós uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de encorajamento, em meio a tantas dificuldades, que estamos passando nos nossos dias, nas nossas vidas pessoais. Às vezes a gente não entende o porquê de certas coisas, mas elas acontecem. E em cima desta percepção, eu reservei um único versículo do livro de Juízes, capítulo 6, e em cima desse versículo nós vamos discorrer a mensagem que o Senhor tem dado para nós nessa noite. Juízes, capítulo 6, apenas o versículo 1. Ao final dessa mensagem nós teremos a oportunidade de louvar a Deus com mais um hino, para que os irmãos também possam adorar a Deus com suas ofertas. E diz assim a palavra do Senhor: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Bendito seja Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em teu nome para te adorar na beleza da tua santidade, para ouvirmos a tua palavra e encontrarmos em ti, Senhor, a graça, a unção, a força, o poder, o refrigério que nós necessitamos, ó Deus, desesperadamente, para que nós possamos vencer as lutas e as dificuldades que a vida nos impõe. Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo que está entre nós possa, ó Deus, falar de forma poderosa aos nossos corações e aos corações daqueles que estarão nos assistindo posteriormente através da rede de internet. Que o teu Espírito Santo possa agir de forma poderosa na vida de cada um de nós, Senhor, porque não somos nós, mas o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade. Teu é o poder e a glória para sempre, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou fazer um comentário rápido aqui. Vocês lembram daquela passagem? Isso eu não estava previsto falar, não, mas eu vou falar. Aquela passagem do Monte da Transfiguração, quando Jesus estava na parte alta do monte e ali ele se virou do avesso, ele saiu de dentro para fora e virou aquela bola de luz maravilhosa, e Pedro, Tiago e João viram aquela visão maravilhosa, vendo o Senhor Jesus se externar diante dos seus olhos. Eu ouso dizer, irmãos, que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nessa noite eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo maravilhoso aqui. E eu tenho certeza que se você confiar, tiver fé, possivelmente a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Nós sairemos daqui radiantes, renovados, fortalecidos, porque é disso que precisamos. Quando nos reunimos na presença de Deus, é para buscarmos no Senhor a sua graça, porque a sua graça, ela é suficiente na nossa vida. Através dela nós suportamos as afrontas, nós resistimos às investidas do inimigo, nós resistimos às artimanhas que a vida nos impõe através de momentos de dificuldades, de enfermidades e até de acusações por parte daqueles que não temem a Deus e não conhecem a Deus. Então fique ligado no Senhor, ouça a palavra com atenção
e que o Espírito Santo possa fazer algo maravilhoso na nossa vida, porque Ele já está fazendo na minha, irmãos. Amém. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, um versículo que ele é recorrente no livro de Juízes. Por mais ou menos 8 vezes, em 8 épocas diferentes, a palavra que nós lemos no livro de Juízes é exatamente essa. E fez o povo, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O período de Juízes, ele praticamente se iniciou a partir da morte de Josué, porque após a partida do servo do Senhor, o povo ficou meio que sem uma liderança efetiva e começaram então aquela geração inteira a seguir caminhos que não condiziam com aquilo que o Senhor havia ensinado e orientado o seu povo através dos ensinamentos. A geração que saíra do Egito já havia morrido. Diz a Bíblia que os únicos que entraram na terra prometida foi Josué e Calebe e as suas respectivas famílias. O restante, todos haviam morrido. Mas aquela geração já tinha contemplado a glória de Deus, porque eles viram o rio Jordão se abrir, eles viram as muralhas de Jericó ruírem diante dos seus olhos, eles viram as diversas vitórias que Deus lhes concedeu quando na conquista de Canaã, milagres após milagres, aquela geração havia vivenciado. Mas infelizmente, aquilo que Deus havia orientado ao seu povo para que eles não se misturassem, não se contaminassem, não se entregassem a culturas pagãs, para que através daquela cultura eles viessem a se prostrar diante de deuses que poderiam trazer para eles consequências terríveis. Infelizmente, os anos foram passando e as pessoas começaram a se contaminar, se misturando, com pessoas com as quais não deveriam se misturar, porque Deus havia determinado que eles não se influenciassem, se misturassem com a cultura dos povos daquela terra, porque todos ali estavam entregues à idolatria. Bendito seja o nome do Senhor. E aquilo que Deus falara, que eles não tomassem as mulheres pagãs de outras nações como suas esposas, eles começaram a fazer. E consequentemente, a influência da cultura daqueles povos começou então a ser entronizada, a entrar dentro da nação de Israel, e o povo começou a se esquecer do seu Deus. E a apostasia começou então a ser uma constante no meio de Israel. E por causa do pecado, da idolatria, da apostasia, da negligência espiritual daquele povo, Deus permitiu, ainda por décadas, que eles continuassem vivendo as suas vidas, mas na expectativa de que houvesse uma mudança. Mas a mudança não veio. Então Deus permitiu que os seus inimigos se levantassem contra eles para os oprimir, para que em meio a esta opressão eles se lembrassem que o Deus de Israel é o único Deus que está sempre pronto a ajudá-los e a livrá-los dos conflitos e dos problemas e das adversidades. Então Deus, quando o povo começou a sofrer as afrontas dos seus adversários, Deus começou a levantar homens, guerreiros, líderes, que foram chamados os juízes de Israel. E o período dos juízes, ele deu-se início, como falei, a partir da morte de Josué, aproximadamente no ano 1250 a.C., e perdurou por 250 anos. Mas essa palavra que nós lemos,
e fez o que era mal aos olhos do Senhor, ela foi recorrente em todo o livro de Juízes, porque passavam anos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, e o povo persistindo no erro, até que Deus enviava a dor e o sofrimento. E nesse texto que nós lemos, do capítulo 6, é o início da história de um dos juízes, chamado Gideão. Muitos conhecem a história de Gideão por causa da forma milagrosa com que Deus libertou o seu povo dos midianitas. Diz o texto, ou melhor, o contexto dessa mensagem que lemos, que Gideão era um jovem, filho de uma família idólatra, que estava malhando trigo no lagar, um local onde se espremia uva. Mas por que será que ele estava ali no lagar malhando trigo? Ele estava escondido dos seus adversários. Porque diz o texto, irmãos, que o povo era oprimido por 7 anos pelos midianitas. 7 anos estava sendo afrontado. O povo plantava, as suas lavouras, e antes da colheita vinham seus inimigos e roubavam o que podiam e destruíam o que sobravam, e o povo ficava à míngua. Ou seja, 7 anos de fome, de miséria e de sofrimento, por causa dos erros que eles haviam praticado décadas antes. Mas Deus sempre deu a oportunidade. Deus sempre levantou homens, profetas, para trazer a verdade ao povo, para que o povo se desperte e voltasse a trilhar um caminho reto diante de Deus. Mas o povo perseverava no erro, preferia andar nos caminhos tortuosos, no seu próprio prazer, e se contaminando com deuses pagãos, com culturas pagãs. Eles se afastavam cada vez mais do seu Criador. Eu quero dizer uma palavra aqui a respeito do que eu acabei de citar, irmãos. Deus, Ele não se afasta de nós porque pecamos. Diz a Bíblia que as mãos do Senhor não estão encolhidas a ponto dele não nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados a ponto dele não nos ouvir. Não é Ele que se afasta de nós, irmãos. Somos nós que nos afastamos dele. A semelhança disso nós vemos lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus vinha à virada do dia para conversar com o seu filho, e ali procurou: Adão, onde tu estás? E ele estava escondido, porque havia pecado. E o pecado faz isso com a gente se esconde, a gente foge, a gente tem vergonha. E assim o povo vivia no sofrimento, na angústia, na humilhação, na perseguição por causa dos seus erros. Mas este jovem, filho de uma família idólatra, porque o seu pai havia constituído um altar para Baal dentro da sua própria casa. E isso a gente pode também trazer, irmãos, um ensinamento para nós, porque o altar que Joás, pai de Gideão, ergueu dentro da sua própria casa, não é diferente de muitos altares que nós mesmos erguemos com as nossas próprias mãos, colocando Deus em segundo plano na nossa vida. Muitas das vezes nós precisamos confiar no Senhor, muitas das vezes nós precisamos derramar a nossa alma diante de Deus, mostrando para Ele que Ele é o nosso Deus, que nós confiamos nele, que dele virá a resposta, e não o fazemos. Confiamos na força do nosso próprio braço. E o que diz o texto bíblico? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Se nós somos chamados por Deus,
Nós precisamos confiar nele e ter convicção e certeza de que ele estará ao nosso lado todos os dias para nos guardar, nos proteger e nos dar as vitórias que nós precisamos para permanecer firme nos seus caminhos. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Juízes, irmãos, eu poderia citar aqui vários versículos, mas eu vou dar só o total. Tem 8 citações que diz que Deus, que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vou citar apenas mais um aqui, ó. Juízes 10, 6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e a servirem a Baalins e a Astarotes, os deuses da Síria. Isso é uma citação só. Não vou ler as outras não, para não demandar tempo. Ao longo desse ciclo de desobediência, juízo, clamor e livramento, Deus os entrega aos inimigos como forma de disciplina. Em meio à opressão, o povo clama ao Senhor. Deus levanta o libertador e a terra tem descanso por um longo período. Isso ocorreu de forma recorrente por 250 anos. O que é interessante, se os irmãos perceberem, quando lerem os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, essa expressão é muito comum também. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, se referindo aos reis. E muitos foram motivo de dor e sofrimento para a nação inteira, porque não observaram os ensinamentos que o Senhor lhes dera. A fragilidade da natureza humana inclinada a se afastar de Deus, isso é uma realidade. Por que o povo, de forma recorrente, estava sempre buscando adorar a outros deuses e se esquecendo do Deus verdadeiro? Porque a nossa natureza, irmão, ela nos empurra, ela nos leva a fazer coisas que às vezes nós nem queremos, mas a gente faz. E por força disso, Deus, através do seu amor, através da sua misericórdia, através da sua longanimidade, Ele suporta a nossa fragilidade, mas sempre com as mãos estendidas para nos resgatar e nos colocar novamente no caminho reto. Nós temos um exemplo na parábola do filho pródigo. Quando o pai vê o seu filho ao longe, diz a Bíblia, que ele, tomado de compaixão, ele corre ao encontro do seu filho. Ali ele não estava preocupado em saber o que ele fez, não estava preocupado em saber com quem ele estava, não estava preocupado em saber as consequências dos seus erros, das suas decisões erradas. Ele apenas se encheu de compaixão e correu para abraçar o seu filho. E diz o texto que o abraçou e o beijou. Esta é a ação, é a atitude do Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus. Quer fazer na vida de todos nós. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, não importa o tamanho, o grau de pecaminosidade que você traz consigo. O que importa é que Deus é amor, Ele te ama e Ele quer transformar a tua vida, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Quando esse jovem estava malhando trigo no lagar, a Bíblia não comenta, não faz nenhum tipo de menção sobre o que eu vou dizer agora, mas a gente pode conjecturar em parte, porque é bíblico o que eu vou falar. O que diz lá no Salmo? Que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é isso? Amém. Então a gente pode deduzir que Gideão
estava ali malhando trigo, escondido dos seus inimigos para que ele pudesse sobreviver, e estava angustiado, talvez questionando a Deus: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo com a gente? E como Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente, o anjo do Senhor se manifestou a ele e falou para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele falou para o anjo: Senhor, o anjo do Senhor, Senhor, como pode o Senhor ser comigo, se a gente está vivendo essas afrontas, essas dificuldades? Irmãos, eu quero dizer que nesses 7 anos de perseguição, de humilhação, de afronta que Israel sofrera com seus inimigos, se nós pararmos para analisarmos as citações bíblicas, a gente fica estarrecido. Porque o que Gideão estava fazendo, ele estava fazendo escondido, e possivelmente ele foi lá no meio da plantação, escondido à noite, tirar parte do trigo para poder se alimentar, porque muitos fizeram isso e foram mortos, porque a perseguição era tremenda. E ele ali foi, retirou o trigo, levou para lá, ficou malhando lá, e o Senhor falou com ele: olha, vai nessa tua força, porque Deus vai livrar, por teu intermédio, Israel da mão dos midianitas. Essa manifestação do anjo do Senhor foi porque o povo estava gemendo, estava chorando, estava clamando, arrependidos de terem se entregado à idolatria, à apostasia, porque se não fora dessa maneira, Deus não teria ouvido a oração do povo. E viu ali o clamor de Gideão e deu a ele a garantia de que o povo seria liberto por intermédio do seu esforço, da sua pouca fé, porque Gideão não tinha muita fé, porque o próprio Deus, através do anjo do Senhor, falou com ele, e ele ainda ousou fazer prova. Fez a primeira vez, colocou lá a esponja lá, o negócio lá a lã no quintal lá, e falou: o Senhor permite que o orvalho molhe só a lã e o resto fique tudo sequinho e tal. Aí foi lá e aconteceu. Aí depois ele foi de novo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa mais uma vez, se o Senhor vai me livrar o povo mesmo por meu intermédio, que agora só em volta da lã fique molhado e a lã fica seca. Ele foi lá e a lã estava sequinha, tudo molhado de orvalho. Ou seja, Deus falou com ele, precisava ele fazer prova. Mas isso tem a ver, irmãos, com a natureza humana. Muitas das vezes nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades, luta, dor, sofrimento, enfermidade, e ficamos na mesma situação que Gideão. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou teu servo. Por que, Senhor, que o Senhor está permitindo que esse problema venha sobre mim? Senhor, por que eu estou passando por tanta dificuldade, por tanta luta? Irmãos, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, eles são inquestionáveis. Nós, como servos do Senhor, precisamos descansar no Senhor e confiar nele, porque ele, por certo, tem o melhor para nós. Certa vez, Paulo, reclamando do Senhor, por causa do espinho na carne, Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder eu aperfeiçoo na fraqueza. E foi na fraqueza de Gideão, na fraqueza de outros homens de Deus na Bíblia, que Deus se manifestou. Por quê? Porque na fraqueza o homem não se exalta, ele não vai trazer para si a honra e a glória do milagre, do sobrenatural que aconteceu. Por isso é que quando Gideão reuniu o povo, foram ali 32.000 pessoas. Deus olhou para aquela multidão e falou assim: Gideão, tem muita gente aí,
apregou aí no meio do povo para que os covardes voltem para casa. De 32 mil pessoas, ficaram apenas 10 mil, porque 22 mil homens se acovardaram e foram para casa. E Deus olhou para aqueles 10 mil homens e falou para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Leva o povo para o rio e lá eu vou escolher quem vai e quem não vai com você. E o povo todo no rio, Deus falou: olha, aquele que descer, se ajoelhar para beber água, você põe separado. E os que beberem água como um cão, você também separa. E aqueles que beberam água como um cão, foram só 300, irmãos. E Deus falou para Gideão: olha, com estes 300, eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. 300 homens, irmão. Não eram só os midianitas. Eram os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente que habitavam no deserto. Eram nômades, mas se uniram todos contra Israel. A gente pode dizer, irmãos, que quando quando o mal quer nos destruir, todos os nossos inimigos se unem. Aí vem o diabo, vem a natureza humana, vem o mundo e o pecado, tudo junto, para nos derrubar e nos afastar da presença de Deus. E ali, irmãos, era um exército muito grande. A Bíblia cita como uma nuvem de gafanhotos. Como que 300 homens poderiam então vencer aquela guerra? Mas eles venceram. Eles venceram porque Deus deu a Gideão uma estratégia e ele cumpriu exatamente como Deus lhe ordenara, e em meio ao pavor, ao medo, aqueles milhares e milhares de soldados começaram um a matar o outro. E o povo então se uniu e pelejou e venceu a batalha. Diz a Bíblia que depois dessa guerra, depois de Gideão ter liberto o povo da opressão dos midianitas, a terra descansou por 40 anos. 40 anos, irmãos. Sem luta, sem guerra, sem fome, sem ninguém invadindo para roubar nada. O povo plantava, colhia, plantava, colhia, plantava, colhia por 40 anos. Mas ao final desses 40 anos, repetiu-se o versículo que nós lemos no início aqui: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e voltaram a pecar. Voltaram a transgredir as leis de Deus, voltaram a se contaminar com as culturas pagãs, com as influências culturais, religiosas, e começaram novamente a se afastar de Deus. E Deus então permitia que os seus inimigos iam lá e os afrontasse e os humilhasse. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus via mais uma vez e levantava um libertador. Ele ia lá e libertava o povo das mãos dos seus inimigos. Bendito seja o nome do Senhor. Só um minuto. Deus escolhe, irmãos, os improváveis para confundir os fortes. Foi o que ele fez com Gideão. Quando ele chamou Gideão, Gideão era jovem, era membro de uma família idólatra, ele mesmo dizia que era o menor da casa, e questionou o anjo do Senhor: Senhor, como eu, sendo o menor da casa, posso libertar o povo? Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as fracas deste mundo para confundir as fortes. Gideão questiona: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Uma pergunta retórica, né, irmãos? Porque ele tinha um conhecimento do que Deus fizera
no passado, dito por ele mesmo, através das histórias que os seus pais contaram para ele. Então ele sabia que o povo estava gemendo e sofrendo por causa do pecado. Gideão vivia em uma família envolvida com idolatria, com o altar de Baal em sua própria casa. Juízes 6, 25. Antes da batalha, Deus mandou destruir o altar pagão e restaurar o culto ao Senhor. Muitas vezes, para Deus realizar os seus propósitos em nossas vidas, precisamos destruir altares que nós mesmos construímos com as nossas próprias mãos. Ao deixarmos de confiar no Deus que tudo pode e que, apesar de nossa ingratidão e falta de fé, permanece de braços abertos, nos chamando: vinde a mim. Deus não nos abandona. Em momento algum Ele dá as costas para nós. Mas nós, muitas das vezes, tomamos decisões erradas, escolhas erradas. E acabamos, depois de muito tempo, porque na época passavam-se 30, 40 anos até vir o juízo de Deus. E quando a gente comete o erro, a falha, Deus não vem implacavelmente e pesa a mão sobre ninguém, não, irmãos. Pelo contrário, Deus é longânimo, compassivo, tardio em irar-se. E Ele suporta as nossas fragilidades, porque Ele lembra da nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. E a derrota, irmãos, do cristão não está em ele cometer falhas, porque aquele que disser que não peca é mentiroso. Nós podemos nos considerar derrotados se nós tropeçarmos, cairmos e permanecermos prostrados diante do pecado. Porque o pecado, ele nos domina. Se nós não buscarmos no Senhor a graça e a força para resistirmos ao pecado, ele vai nos dominar e vai nos escravizar. E uma vez escravo do pecado, a gente começa a sofrer consequências terríveis. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele não nos toca. Mas ela também diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para nos estragar. E quem é que dá essa oportunidade, irmão? Somos nós mesmos. Somos nós que convidamos os nossos adversários a cirandar em nossa vida. Porque não agimos de forma correta, não decidimos de forma coerente, não escolhemos de forma inteligente e acabamos arcando com consequências ruins que o pecado traz sobre as nossas vidas. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na ocasião Deus suportava o pecado, o povo pecava e no final de uma geração inteira, Deus pesava a mão, lançava sobre eles o juízo, e eles padeciam e gemiam e choravam, e Deus mandava alguém para levantá-los e tirá-los daquela situação. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, nós vivemos debaixo e da misericórdia de Deus. Como já falei antes, não importa os seus erros, não importa as suas decisões erradas. Quando nós transgredimos, pecamos e fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor, o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos constrange a buscar no Senhor o perdão do erro que praticamos.
E quando nós buscamos o perdão, irmãos, aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, ele faz o mesmo efeito na nossa vida hoje, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E se você, diz o apóstolo João, ele nos orienta e diz isso: filhinhos, não pequeis, mas quando pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Então Jesus, séculos depois de Gideão, veio e cumpriu um sacrifício único para que nós pudéssemos alcançar o perdão de todos os nossos erros, os que praticamos, os que estamos praticando e o que vamos praticar. O Senhor já levou sobre si, ele pagou o preço desses nossos erros para nos dar vida eterna. Então, diz a Bíblia, certa vez Jesus foi confrontado porque estava na casa de um publicano e alguém falou: ele não está vendo que tem um monte de gente aqui que não vale nada, só tem pilantra, 7 mil. Estou conjecturando, tá, irmãos? Usando uma linguagem para os irmãos entenderem. Ele não está vendo que só tem gente desonesta aí nessa mesa? Como é que ele diz que é o Filho de Deus? Aí Jesus, conhecendo os corações, ele falou assim: não precisam de médico os sãos, mas os doentes. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Obrigado, Jesus. E hoje, neste exato momento, existem milhões e milhões de pessoas que estão nessa condição. Estão perdidas. Perdidas porque não conhecem a Deus, perdidas porque não têm esperança, perdidas porque confiam no seu próprio poder, no seu dinheiro, na sua autoridade, na sua fama. Estão perdidas porque não conseguem ver através da fé aquilo que Deus tem preparado para nós, que guardamos no coração a confiança e a certeza da salvação. Amém. Glória ao Senhor. Milhões de pessoas estão perdidas porque não conhecem a Jesus. E aí está uma semelhança daquilo que Deus fez com Gideão lá atrás, com a igreja hoje. Porque Deus chamou Gideão para pregoar o poder e a glória de Deus, e através daquela manifestação de fé e de confiança naquilo que Deus determinara, ele venceu uma guerra, e durante décadas o povo descansou, teve paz, e com certeza foi reavivado a fé e a esperança no Deus de Israel durante muito tempo. Mas ao final de 40 anos, eles fracassaram novamente, eles negligenciaram novamente. Mas isso faz parte da natureza humana. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que o Senhor conhece cada um de nós e sabe que muitas das vezes nós desejamos não praticar certas coisas, não fazer certas coisas, sabemos que é errado, mas a gente acaba fazendo. Quando isso acontecer na sua vida, lembra-te que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Louvado seja Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer, sofrer em nosso lugar, pagar o preço que nós deveríamos pagar, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Toda a humanidade estava condenada à morte física e espiritual. Mas Deus olhou dos altos céus, e mesmo vendo que não havia um justo sequer, Ele nos amou.
Ele amou a mim, com todas as minhas imperfeições. Ele amou você com todos os seus defeitos. Ele amou você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, com todas as suas imperfeições. E esse amor tem proporcionado para nós a oportunidade de nos libertar do jugo do pecado, da condenação do pecado e viver em novidade de vida. E participar deste exército maravilhoso que tem marchado vitoriosamente rumo à eternidade. Deus quer realizar na nossa vida. O descanso na época que, após as vitórias dos juízes, vinha sobre a terra, eles eram temporários. Duravam 30, 40, 50, 60 anos. Mas hoje, o nosso descanso é no Senhor Jesus. E é um descanso que não tem limite, não tem prazo de validade. É um descanso eterno. É um descanso garantido por Ele, comprado por Ele. E é esse descanso que Ele quer dar a cada um de nós, se tão somente confiarmos no Senhor, na Sua palavra, entregarmos o nosso coração para Ele morar e vivermos segundo os preceitos da Sua palavra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que a igreja continue marchando. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas não é guerra contra o demônio, não é guerra contra... Não, nós estamos em guerra com a nossa própria consciência. Se nós cedermos, ela nos leva para fazer coisas erradas. Se nós resistirmos, nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.